Muito bem, pessoal, feliz quarta-feira! Então, tiramos um dia de folga ontem e, de alguma forma, viajamos no tempo para a manhã de Natal por aqui, porque meu nome foi mencionado recentemente por Blake Lively e Ryan Reynolds, em um processo recente contra Justin Baldoni e a Wayfarer Studios. Eu consegui chegar lá! Agora posso me aposentar. Todos os haters que duvidaram de mim agora estão pedindo perdão. E eu só quero agradecer a todos vocês que acreditaram em mim, que acreditaram em nós, que sabiam que esse dia chegaria. Então pegue suas malditas estampas florais e bem-vindos de volta ao Candace. Certo, primeiro vamos apenas falar sobre o elefante na sala. Esse sou eu estou muito grávida. Eu anunciei no meu Instagram ontem que precisei tirar o dia de folga porque alguém falou comigo de forma inadequada ao telefone. E eu fiquei profundamente chateada com essa conversa. E por causa dessa conversa, eu fiquei incapaz. Eu não podia confiar em mim mesma para entrar ao vivo, ou eu teria acabado citando nomes e teria sido barraqueira e fora de controle. E então, um de vocês, de forma bastante hilária, me apontou no Instagram que meu post foi desnecessariamente honesto. Eu poderia simplesmente ter dito, não estou me sentindo bem hoje, vejo vocês amanhã, ou meu cachorro comeu meu dever de casa. Mas claramente há algo de errado comigo. Agora estou naquela fase da gravidez em que sou como uma criança pequena totalmente sincera ou uma avó de 89 anos, sabe? Ela fala o que quiser. Tipo naquele filme Penetras Bons de Bico, ele é gay? É assim que eu estou. A gravidez realmente faz isso com as pessoas. Então sim, ontem recebi um telefonema e isso me deixou completamente fora de mim. Foi uma loucura. No fim das contas, nem era tão sério assim. Mas eu fiquei tipo, o Suge Knight. Ontem eu me transformei no Suge Knight e só queria ser durona com algumas pessoas e falar umas verdades. Eu também estava assim com quem estivesse por perto. Tipo, pessoas que só iam acabar levando bala perdida. Eu estava puxando e-mails antigos que tinham me irritado, mensagens antigas, tipo, sabe? E aquela pessoa também. Vou expor essa pessoa também. E meu marido me olhou, tipo, sabe, querida, talvez hoje você não devesse fazer o seu programa. Talvez seja melhor você relaxar um pouco. Então eu relaxei, gente. E foi por isso que tivemos que sair do ar. Essa é a verdade. E essa vai ser a nova desculpa daqui pra frente. Agora, em vez de dizer que o cachorro comeu nosso dever de casa, a gente fala sério mesmo. É tipo, alguém me deixou profundamente chateada e eu não consigo cumprir minhas funções hoje. Enfim, agora estou melhor. Agora estou feliz. Estou mais do que melhor, porque conseguimos. Como eu disse, não estou envolvida nesse processo. Ou pelo menos é isso que meu advogado continuava me dizendo. Não, você não faz parte desse processo. Pois é, quem diria, porque agora fui mencionada nominalmente nesse processo. Então vamos recapitular e eu vou explicar como chegamos até aqui. Estou simplesmente radiante de tanta alegria agora. Então, o juiz Lehman, não se esqueça, as partes todas se encontraram. Foi tipo uma audiência preliminar. Foram só os advogados que se reuniram e o juiz Lehman, de Nova York, instruiu ambas as partes do processo a apresentarem uma proposta de ordem de proteção. Acho que o prazo que ele deu para eles foi 10 de março para uma proposta de ordem de proteção, porque ambas as equipes concordaram que algum tipo de ordem de proteção seria realmente apropriada para este caso, a fim de proteger informações confidenciais. Agora, como já informamos, Brian Friedman e a Wayfarer queriam basicamente uma ordem de proteção modelo, que de fato é padrão. É uma ordem de proteção padrão. Mas no dia 20, que foi, acho que na última sexta-feira, a equipe do Blake entrou com um pedido de um tipo de ordem de proteção levemente modificada, que incluiria proteções adicionais para terceiros. Agora, nós cobrimos esse protocolo. Eu disse a vocês que basicamente o que estava escondido ali era o que eu descreveria como a cláusula Taylor Swift. Eu só estou chamando de cláusula Taylor Swift, basicamente permitindo que os respectivos advogados considerem qualquer coisa que eles quiserem. Somente para os olhos dos advogados, certo? Então é tipo, eles recebem um documento e simplesmente pensam, sabe de uma coisa? Esse aqui, você pode ver, Brian, mas é só para os olhos dos advogados. Você não pode mostrar isso para mais ninguém. Então é muito importante que vocês entendam essa diferenciação. Precisamos distinguir entre os dois. O que é uma ordem de proteção judicial padrão e o que a equipe da Blake Lively está pedindo, que é uma designação de somente para os olhos dos advogados. Então, o modelo padrão 1 é chamado de ordem de proteção modelo. Uma ordem de proteção modelo do tribunal é algo com o qual eles já haviam concordado anteriormente. Isso só significa manter parte do material que vai surgir durante o processo de uma ação judicial de alto perfil, longe do público em geral. Principalmente porque são coisas irrelevantes que não têm impacto nas consequências legais do caso, mas que podem, sem querer, agitar o público, por exemplo. Uma intimação, meus registros financeiros porque estou alegando que algo foi feito que levou a uma consequência financeira grave na minha vida.
Então, o outro lado diz, ok, vamos intimar seus registros financeiros. E nesse processo, eles têm acesso a coisas que podem me envergonhar, como o fato de que ontem, quando eu estava de mau humor, comi 2 bagels de manhã. Eu comi 2 bagels inteiros de manhã. E isso vira só assunto para o público. Vocês não precisam saber disso. É profundamente constrangedor. E uma ordem de proteção padrão impediria que vocês soubessem quantos bagels eu comi ontem de manhã. Simplesmente não é para o público em geral. Mas, é claro, o lado oposto do processo, além das testemunhas e dos jurados, poderiam ver esse tipo de informação. Ok, então isso já é demais para o público? Mas sim, temos isso porque é relevante para o caso. Os registros financeiros dela são relevantes para o caso. Então é que somente para os olhos dos advogados é uma designação diferente. É basicamente um pedido de documentos que realmente podem ser extremamente relevantes para o caso. E eles estão dizendo, queremos que isso seja compartilhado apenas entre os advogados, nem mesmo com as partes do processo. Então isso significa que, por exemplo, Brian Friedman pode ver, os advogados deles podem ver, mas estamos falando que nem mesmo Melissa Nathan ou Justin Baldoni poderiam ver, porque pode ser muito prejudicial para terceiros. Para te dar um exemplo, se Brian Friedman intimar as mensagens de texto da Taylor Swift, pisca, pisca, é isso que eu quero. É isso que eu quero ver. E aí revela que, na verdade, a Taylor Swift estava rindo com a Blake Lively sobre ser um dragão. Ela estava tipo, eu sou um dragão, e estava tipo, tramando tomar conta do filme porque estava entediada. E é terça-feira e o Joe Alwyn não responde mais nossas mensagens, e ela já terminou o álbum dela. Bem, a equipe da Blake Lively está basicamente solicitando o direito de seu advogado simplesmente designar como AEO, apenas para os olhos do advogado, porque isso poderia prejudicar injustamente a reputação da Taylor Swift. Então, para ficar claro, se o juiz realmente conceder esse tipo de ordem de proteção, os advogados se tornariam os juízes do que exatamente poderia ser designado como AEO. Isso faz sentido? Eu espero que isso faça sentido. Usei muitos exemplos ali que foram exemplos bem fortes. Então vamos revisitar a linguagem do pedido inicial da Blake para reforçar a ordem de proteção. Eles protocolaram isso em 20 de fevereiro, como eu disse, e afirma que a ordem de proteção proposta difere do modelo deste tribunal, principalmente por adicionar a seguinte categoria: apenas para os olhos do advogado, que se aplica a materiais confidenciais de descoberta de natureza tão altamente confidencial e pessoal, sensível ou proprietária, que a revelação desses materiais provavelmente causaria prejuízo competitivo, comercial, financeiro, pessoal ou de privacidade. Exemplos específicos de categorias de material de descoberta que podem se qualificar como informações confidenciais ou AEO, em um caso dessa natureza, incluem, por exemplo, informações anteriormente não divulgadas e exclusivas da indústria do entretenimento, como ideias criativas ou relações com clientes, ou informações de natureza pessoal ou íntima, em um caso envolvendo indivíduos de alto perfil e alegações de assédio sexual. Certo, então é isso que eles estavam alegando. Isso é realmente para proteger esses terceiros. Mas eles também estão meio que dizendo que as pessoas são de alto perfil, mas também tentando insinuar essa ideia de que estamos protegendo essas pessoas porque são outras vítimas de assédio sexual que estariam incluídas nisso. É por isso que definitivamente deveríamos fazer isso. Então, o que acabou acontecendo foi que ontem os advogados do Justin Baldoni responderam sobre esse processo e basicamente os confrontaram, como sempre fazem. E eu vou mostrar o que eles disseram. Eles disseram: considerando o quanto as partes Lively divulgaram e litigaram as alegações da senhora Lively na mídia, ficamos surpresos ao saber agora o quanto ela quer impedir que o público tenha acesso a provas materiais e relevantes. As partes Lively forneceram ao New York Times a queixa administrativa confidencial da senhora Lively, apresentada ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia, e milhares de páginas de documentos originais, incluindo mensagens de texto e e-mails. Então isso é, de certa forma, um argumento bem forte. Eles estão basicamente dizendo que gostariam de lembrar ao público que foi claramente a equipe dela quem vazou mensagens de texto privadas e e-mails, sem qualquer devido processo, para o New York Times. Então por que eles estão vindo para cima da gente fingindo que, uma coisa dessas poderia potencialmente arruinar carreiras, quando parece que foi exatamente isso que vocês fizeram ao divulgar essas mensagens que só vocês tinham? Obviamente, só vocês tinham essas mensagens. E vocês alegam que receberam parte disso via intimação, seja lá o que for. Mas isso foi entregue ao New York Times. Eles então continuam dizendo que o advogado e o porta-voz da senhora Lively rotineiramente tentaram reabilitar sua imagem manchada, fazendo declarações ousadas à imprensa, como caracterizar as festas Wayfarer como, abre aspas, mais um capítulo no manual de abusos, fecha aspas.
ou tentando convencer a imprensa de que sua queixa emendada salva suas alegações infundadas ao mencionar outras supostas vítimas, embora ela não consiga nomear nenhuma. O pior de tudo, em um esquete planejado no especial de 50 anos do Saturday Night Live da NBC, que atraiu 15 milhões de telespectadores. O marido de Leigh, Ryan Reynolds, levantou-se e fez uma piada sobre as alegações dela de assédio sexual e sofrimento emocional. Sim, é um argumento bastante forte. Agora você está dizendo que qualquer coisa revelada ao público seria demais. Mas não foram vocês que fizeram praticamente um filme inteiro, Deadpool, sobre o que estava acontecendo? Toda a sua estratégia foi uma turnê de divulgação. Sabe, parece uma turnê de divulgação que nunca acaba. Mas eu quero minha privacidade, tipo vibes Meghan Markle. Tipo, não há um certo conflito entre as palavras que saem da boca dos seus advogados e as suas ações? É isso que ele está perguntando. E eu quero dizer o seguinte, o que ele deveria ter incluído? Já que agora me nomeei advogada neste processo. Não sou só uma parte e não sou só alguém que é vítima, mas também advogada do processo. Eu sou tudo. Também acho interessante que eles estejam tentando fingir que é um caso em que, essencialmente, estão tentando proteger pessoas que podem ter sido vítimas de assédio sexual, quando na verdade foi a Blake Lively, naquela petição inicial, que disse tudo menos o nome, certo? Tipo, quando ela estava tentando insinuar, tipo, piscadinha, piscadinha, não vou citar o nome da Lily Bloom. Ela estava fazendo, tipo, o Kanye. Eu não vou dizer quem foi. E aí ela simplesmente fala. Ela fica tipo, não, eu não quero citar mais ninguém no processo. Mas se você realmente voltar e revisar a petição inicial dela de 31 de dezembro ou 20 de dezembro, também a queixa dela no CRD, ela deixa claro que é a Isabella Ferrer. Chega a ser quase risível. Quer dizer, olha esse ponto. Ponto 54. Do processo original, o Sr. Baldoni adicionou uma cena detalhada ao filme na qual a versão menor de idade da personagem da Sra. Lively, Lily, perde a virgindade. Tanto no livro quanto no roteiro não havia cena de sexo. Em vez disso, os detalhes sobre esse momento foram deixados para a imaginação do público. Mas o Sr. Baldoni acrescentou detalhes consideráveis, incluindo tanto diálogos entre a jovem Lily e seu namorado sobre a perda da virgindade, quanto uma cena de sexo simulada, na qual o Sr. Baldoni filmou e incluiu em seu corte inicial do filme um close no rosto da jovem Lily, acompanhado de um suspiro audível no momento da penetração. A Sra. Lively foi informada quando essa cena foi gravada. Depois que o Sr. Baldoni gritou, corta, ele foi até a cadeira do ator e eu sei que não deveria dizer isso, mas isso foi quente. Vocês dois praticaram isso? Sabemos que Isabella Ferrer, tipo, é ridículo. Então, outro ponto no processo. Ela menciona uma amiga em comum, entre aspas, outra integrante do elenco que é amiga de Jamie Heath e Justin Baldoni. Liz Plank. Ela está basicamente dizendo tudo. Ela fica tipo, é Shid Schenk. É Schmeller Scheller. Não vou dizer quem é, mas rima com Schmid Schmelmer e Sliz Slank. É só isso que eu estou dizendo. Então é ridículo ela fingir que estava tentando proteger essas mulheres. Ela estava desesperadamente tentando sinalizar para o público ao soltar, nem ovos de Páscoa, mas declarações genéricas assim. Então é um argumento ruim. O objetivo desse processo deveria ser para Taylor Swift. Mais uma vez, estou mostrando a vocês esse ponto quando ela fala sobre Liz Plank em seu processo, deixando isso bem claro. Diz aqui no ponto 10, em 24 de maio de 2023, a Sra. Lively confidenciou em uma mensagem de texto a uma mulher que é amiga em comum do Sr. Baldoni e do Sr. Heath. Cito, eu ia convidá-la para marcar amanhã. Essas pessoas. Uau. É como o dia do Share Nuts. Os dois. Eu não esperava essa reviravolta. Quero dizer, isso já estava presente hoje, mas eu cheguei em casa e chorei. E então ela fala sobre como ficou incomodada, seja lá o que for. Eu não quero o seu olhar masculino, nem suas palavras, nem sua língua, nem seus vídeos, nem sua esposa nua. Sim, é chocante. Palhaços. E Liz Plank, obviamente, era amiga de Jamie Heath e Justin Baldoni, porque eles tinham o podcast juntos. Então é muito óbvio a quem ela está se referindo em todos esses registros. E é simplesmente ridículo que ela esteja fingindo que a natureza desses registros tem algo a ver com assédio sexual ou abuso sexual. E sim, com sua tentativa de proteger Taylor Swift. Certo, então vamos voltar à resposta para essa questão. Então agora Blake Lively. Isso me afeta. Estou chegando, pessoal. Olá, sou eu. Oi, mãe. Olha, eu consegui. Estamos chegando lá. Certo? Então eles também protocolaram ontem. E basicamente, no argumento deles, eles estão dizendo, tipo, na verdade, aqui está a questão. Diz o modelo PO. Então, essencialmente, é isso que a equipe do Brian está dizendo, que o modelo PO do tribunal é suficiente. Não queremos nada além disso. E eles estão dizendo que o modelo PO define partes, ou partes como aqueles que são partes da ação. Ele não faz referência a terceiros, nem aplica expressamente seu processo a eles. Então eles estão dizendo que isso não vai longe o suficiente, que a Taylor Swift não estará protegida. E ok, tudo bem.
Eu não sei se isso é verdade. Eu não conheço essa linguagem, obviamente. Mas então, eles continuam dizendo que a oposição ignora que o PO proposto estenderia o direito de designar materiais como AEL para as partes e terceiros igualmente, alguns dos quais já enfrentaram assédio online, ameaças e tentativas de intimidação. Então ela disse, precisamos estender essas proteções de terceiros porque algumas dessas pessoas já estão sofrendo ameaças e intimidações e sendo incomodadas online. Sim, ei, advogado genial, isso derrota todo o seu argumento. Isso significa que o público já sabe quem são essas pessoas, ok? Então você está sentado aqui dizendo que precisa protegê-los. Sabemos quem eles são por causa dos seus registros. Então, se eles já estão sendo, se você protocolar essa ordem, isso não vai impedir milhões de pessoas no mundo de dizerem, Isabela Ferro, você deveria se manifestar. Isso não se estende ao mundo. Então está tornando seu argumento irrelevante de novo. Ela tem advogados emocionais péssimos que não pensam nos argumentos que estão fazendo. E então diz que o advogado das partes da Wayfarer recentemente tornou público. Essa é sempre a súplica emocional que eles precisam colocar pelo menos uma vez em cada petição. De que são mulheres. E isso está me deixando enjoado. Mas tudo bem, eu vou ler. O advogado das partes da Wayfarer declarou recentemente em uma entrevista à TMZ que a Wayfarer, Justin e seus representantes não têm má vontade nem vingança contra ninguém que se manifeste em qualquer circunstância e tem experiência direta e empatia pelas dificuldades de enfrentar indivíduos incrivelmente poderosos. As partes requerentes sugerem respeitosamente que as partes da Wayfarer podem concretizar esses objetivos declarados, ou seja, facilitar a busca pela verdade e capacitar terceiros, incluindo as vítimas de assédio sexual, a enfrentarem indivíduos incrivelmente poderosos. Acho isso hilário porque eles estão fazendo exatamente o oposto. Na verdade, eles estão protegendo indivíduos incrivelmente poderosos. Como eu disse, eu vejo claramente o que está acontecendo aqui. Esta é a ordem de proteção da Taylor Swift. Não vou chamar de outra coisa, é uma ordem de proteção da Taylor Swift. É uma pessoa muito poderosa. É ela quem terá sua marca. Olá, é ela. É o único relacionamento que eles realmente querem proteger. Como eu disse, todos os outros estavam apenas no tabuleiro de xadrez. Eles vão arruinar Isabela Ferrer no esporte. Eles vão arruinar a carreira de Brandon Senner. Eles não se importam com isso. Eles não se importam com Liz Plank. Quero dizer, sério, precisamos mesmo de um especialista para explicar o que é uma bromance? Essas pessoas eram apenas idiotas úteis para eles. Mas Taylor Swift, para um narcisista, para dois narcisistas, é isso que eles querem. Nós amamos poder, amamos receber feedback, queremos salvar esse relacionamento. Então vamos protocolar isso. Fingir que tem a ver com outra coisa para depois irmos até ela e dizer, conseguimos para você, querida. Consegui para você, querida. Está tudo bem. Aí eles continuam e começam a discutir sobre os pontos específicos do parágrafo 9 do modelo PO e basicamente dizem que essa designação é irrelevante. Porque se ele já disse, basicamente Brian Freeman já disse que não acredita na Blake Lively e que acha que ela quer publicidade e que ela já provou que quer publicidade. Então, se fizermos o modelo PO, nós dois advogados teremos que ir ao juiz se houver algum desacordo. Porque no modelo PO vocês podem olhar os documentos, vocês podem dizer, essas são as mensagens de texto da Taylor Swift. Os advogados de ambos os lados opostos se reúnem. Vocês olham as mensagens e dizem, ok, vamos não tornar esta pública. E eles concordam. Bem, os advogados dela estão dizendo que eles nunca vão concordar, porque o Brian Friedman é simplesmente maluco. E então, o que aconteceria é que toda vez teríamos que ir ao juiz para tomar uma decisão. E isso é simplesmente um desperdício de recursos do tribunal. Esse é o argumento que eles estão fazendo, é um desperdício de recursos judiciais. Queridos, todo esse processo é um desperdício de recursos judiciais. Vamos parar de fingir que é aqui que a coisa fica ruim. Tudo isso é um desperdício de recursos judiciais. Ok? Até vocês darem o sinal verde e perceberem que não vamos deixar vocês saírem dessa, estaremos desperdiçando recursos judiciais. Não vamos fingir que você se importa com isso agora. E é aqui que isso me atinge. Estou tão animado. O último parágrafo, eu não acredito. Aqui está. Este é o meu grande dia. Todo mundo está assistindo? Só quero ter certeza de que todos estão assistindo. Pessoal de casa, sou eu. Oi. Ok, então eles escreveram no último parágrafo. Certos criadores de conteúdo online que frequentemente repetem o discurso do partido Wayfarer, pelo menos um deles. Pelo menos um deles, por acaso, é cliente do advogado dos Wayfarers, Brian Friedman, e usou acusações enganosas semelhantes. Então, essa pequena implicância não foi mencionada para o Perez Hilton. Então, eles queriam colocar isso ali. Eles querem que o público saiba que Perez Hilton, que tem coberto isso extensivamente, tem um conflito de interesses, porque aparentemente ele foi cliente de Brian Friedman. Mas tem um pouco de sujeira jogada em mim aqui, porque eu sou a única outra pessoa mencionada. E eu quero deixar claro. Eles disseram, pelo menos um deles, por acaso, então eles estão meio que tentando dar uma indireta.
E tipo, mas a Candace também poderia ser. Então deixe-me esclarecer. Eu não sou. Eu nunca falei com Brian Friedman na minha vida. E isso me machuca profundamente. Como eu disse pra vocês, tipo, ele e eu estamos conectados pelas estrelas ou algo assim. E, tipo, sabe, ele pode ser meu irmão de outra mãe. Eu nunca falei com Justin Baldona. Ele é literalmente meu primo. Ok, então estamos falando de uma família que foi destruída. Nós nunca nem nos encontramos. Somos uma família perdida há muito tempo. Então não tente colocar essa coisinha em mim. Talvez até outras pessoas. Aí eles me mencionam e dizem que citaram meu tweet. Não tenho certeza de qual argumento eles estão fazendo, porque nunca sei qual argumento eles estão tentando fazer, já que todo o processo deles está cheio de contradições. Mas eles usam meu tweet e dizem tarde da noite, que foi o que eu disse. Eu tuitei isso tarde da noite enquanto todos dormíamos. Blake Lively e Ryan Reynolds entraram com uma ordem de proteção. O casal culpado como o pecado está pedindo a um juiz que proteja do público alguns documentos confidenciais e nomes que serão reunidos no processo de descoberta. E então, depois de colocarem meu tweet, eles escrevem: previsivelmente, os veículos de mídia adotaram a mesma narrativa. Ok, sim, mas foi isso que vocês fizeram. Tipo, do que eu sou culpado aqui? Do que eu sou culpado aqui? De liderar o grupo de pessoas. Tipo, porque, tipo, o quê? Somos psicóticos e estamos checando seus registros todos os dias. E dissemos, olha sim, ela está entrando com mais um pedido de proteção para se proteger. Ela acha que são documentos confidenciais. A gente só leu isso aqui. Mostramos isso ao público. É isso que vocês estão fazendo. Então eu não entendo por que fui citado aqui. E aí, só para dizer, previsivelmente, os veículos de mídia adotaram a mesma narrativa. Eles estão me fazendo parecer a Regina George quando ela corta a própria camisa. E aí todo mundo começa a cortar as próprias camisas. É tipo, não, eu só estou dizendo a verdade. E eu não entendo qual é o seu problema comigo, além do fato de que eu estou te incomodando. Estou tão animada de estar incomodando assim. Blake e Ryan assistem. Você sabe o que vem aí. Quero deixar bem claro, pessoal. Vocês sabem para onde estamos indo. Consigo nos ver indo em alta velocidade para esse futuro. Eu não vou estar só nos filmes do Deadpool, mas em todo o próximo álbum da Taylor Swift. Eu vou estar lá. Vocês vão ficar caçando easter eggs? Ela vai ter músicas sobre mim. Ela vai dizer algo tipo, nada rima com kombucha. Sim, vai ter uma música inteira e adolescentes vão estar cantando por aí. Você fez isso? Ele nem é seu primo. Nada rima com kombucha. Estou animado e vou ao concertos. Eu te disse, minha filhinha gosta das músicas da Taylor Swift e eu fico curtindo London Boy para sempre. Mas o ponto de toda essa questão, de tudo o que está acontecendo, é que não, ok, eu não sou o juiz Lemon. Eu não sou o Brian Friedman. Eu não estou só em Baldoni. Eu não sou o Wilkie Farr Gallagher. Mas eu sou o advogado do júri público, ambos os advogados, ambas as partes. Tenho que ser capaz de tomar decisões no meu próprio programa. E eu estou lhe dizendo que não estamos aceitando esse OA. Quero as mensagens de texto da Taylor Swift. Eu mereço as mensagens de texto da Taylor Swift. Ok? Trabalhei muito duro para criar o Taylor das mensagens de texto. Anos. Ok, não anos, mas todo mundo pode ver que eu fiz um esforço real. E agora que você mencionou meu nome e eu estou na sua cabeça, vou ficar aí por muito tempo. Eu não vou largar. Eu sou como um pitbull. Ok, estou de olho em você. Eu vejo o que está acontecendo e você só está me jogando aqui, tentando fazer as pessoas pensarem que eu tenho alguma ligação com o Brian Friedman quando não tenho. Mas isso vai acontecer no futuro. Ok, esse é meu irmão de outra mãe e você está mexendo com meu primo. E estou grávida. Ok? Estou me sentindo como a Suga na noite de ontem. Gente, olha só, vocês não me encontraram ontem. Haveria problemas nessas ruas. E é tudo o que vou dizer sobre esse assunto. Agora vamos para um tópico muito mais agradável. Pré-nascido. Eu os amo. Eles patrocinam esse show. Sabemos que temos muito a ver com o movimento pró-vida que fazemos para conquistar a Planned Parenthood, gastando tantos milhões para atingir o que consideramos ser mulheres vulneráveis, convencendo-as de que a pílula do aborto é uma solução rápida e fácil. Mas o que realmente acontece depois é que há tanta devastação que se segue. As mulheres sentem dor, sentem arrependimento e às vezes percebem rapidamente a realidade de que acabaram com uma vida. E é por isso que a Preborn está intervindo por meio de tecnologia inovadora. Eles estão alcançando mulheres determinadas a abortar antes que elas tomem a pílula, antes que seja tarde demais. Na verdade, até o momento, a rede de clínicas Preborn já salvou mais de 300 mil vidas e viu mais de 90 mil mulheres se converterem a Cristo. A rede Preborn acompanha essas mães, oferecendo aconselhamento, suprimentos e apoio para que escolham a vida. Mas não podem fazer isso sem a nossa ajuda. Por isso, peço sua doação. $28 pagam um ultrassom para uma mãe em crise. É isso, são $28 e isso a ajuda a ver seu bebê e escolher a vida. Para doar, diz que 250 libras e diga a palavra-chave bebê. Isso é 250 libras, querida.
Ou você pode doar securelypreborn.com Candace, que é preborn.com. Candace também está lembrando vocês do Home Title Lock para vocês que são proprietários de imóveis, porque há um golpe acontecendo, eles podem literalmente roubar sua casa bem debaixo de vocês. O FBI chama isso de roubo de casas. E é um golpe imobiliário crescente que tem como alvo os proprietários de imóveis americanos. E é assim que funciona. Criminosos podem falsificar sua assinatura em um documento. Eles usam um carimbo de notário falso, pagam uma pequena taxa e registram o documento no cartório local. E assim, o título da sua casa é transferido do seu nome. Então me diga, quando foi a última vez que você sequer verificou o título da sua casa? Você é como eu, a resposta provavelmente é nunca, e é nisso que golpistas apostam. Por isso confio na Home Title Lock. Sua proteção tripla de $1 milhão protege sua casa e patrimônio. Você tem monitoramento 24/7 da propriedade e alertas urgentes. Se houver fraude, a equipe de restauração gasta até $1 milhão para restaurar seu título, sem custo. E aqui está a melhor parte. Eu me juntei à Home Title Lock para te oferecer um relatório gratuito do histórico do seu título, para que você possa descobrir se já é uma vítima e ainda ter acesso ao seu especialista pessoal em títulos, um benefício de $250 só por se cadastrar. Então acesse hometitlelock.com e use o código promocional Candace250 ou clique no link na descrição. É hometitlelock.com, código promocional Candace250, para obter a proteção e a tranquilidade que você merece. Ok, pessoal, isso também viralizou e é divertido? É simplesmente engraçado e estranho. As pessoas estão ficando estranhas agora. Eu não sei o que está acontecendo. As pessoas vão para Washington, você coloca essas pessoas no cargo e elas simplesmente começam a ficar estranhas. E uma pessoa que ficou um pouco esquisita é o Dan Crenshaw. Então devemos falar sobre ele juntos, porque acho que, na minha carreira política, não sei se já errei sobre uma pessoa. E eu me orgulho do meu instinto. Então espero que algo apenas tenha acontecido ao longo do caminho. Porque quando Dan Crenshaw apareceu pela primeira vez, ele aparentemente tinha tudo. Definitivamente preenchia todos os requisitos para os conservadores, porque pensávamos, ele é um veterano e realmente sacrificou sua saúde para defender o país. E ele também parecia ter um ótimo senso de humor. E ele não era exatamente polarizador, o que era bom. Era meio bom ter uma pessoa que não era polarizadora, caso vocês não se lembrem dele. Houve um momento notório em que Pete Davidson foi ao SNL e fez piada com Dan Crenshaw porque ele usava um tapa-olho. E então houve uma reação conservadora contra o SNL e Pete Davidson foi muito criticado. E ao invés de alimentar a campanha de ódio contra Pete Davidson, Dan Crenshaw fez algo muito legal. Ele se juntou ao Pete Davidson e eles fizeram uma participação juntos no SNL. E foi algo agradável. Foi como, ok, podemos dar uma breve pausa em nos atacar e todos concordamos que é legal eles terem se unido. E eu não sei o que aconteceu depois disso. Sinto que foi ali que ele atingiu o auge. E eu pensava naquela época que ele tinha perfil presidencial. Eu estava errado, muito errado. Você não acerta o tempo todo, mas também não costuma errar tanto assim. E eu errei feio dessa vez. Ok, então avançando para quem não acompanha tanto a política conservadora. Ele simplesmente começou a ficar irritado. Ok. E quero dizer, não conseguia responder uma pergunta básica sobre suas ideias sem perder a paciência com as pessoas. E eu vou te dar um exemplo disso. Teve um town hall do Tea Party, e essa jovem adolescente fez uma pergunta para ele. Como era permitido nesses town halls, você deve fazer perguntas aos políticos. E ela estava especialmente preocupada com algo que ele havia dito em um podcast sobre Jesus Cristo e se ele era ou não um herói. Então repare em como ela parece e soa jovem e em como ela faz a pergunta de forma educada e se pergunte se a resposta de Dan Crenshaw te deixa confortável. Ouça. Dito isso, o mais importante aqui é que temos arquétipos de heróis importantes que admiramos. Jesus é um arquétipo de herói. O Superman é um arquétipo de herói. Personagens reais também. Eu poderia chamá-lo de Rosa Parks, Ronald Reagan. Citação, não consigo entender isso. Eu vou te ajudar a colocar um ponto final na palavra Jesus e não questionar minha fé. Uau. Idiota. Para a próxima tentativa, por favor, tente formular uma pergunta que seja bastante semelhante. As pessoas no fundo dizem, não fale assim com uma criança. Veja bem, este é um dos seus pares. Houve muita dessa raiva borbulhante ao longo dos anos. Você não tem permissão para fazer perguntas a Dan Crenshaw sobre o que ele acredita ou o que ele diz. Você não tem permissão para perguntar a ele sobre as contradições de dizer que você é a América em primeiro lugar, mas também doar dinheiro no exterior para guerras sem fim, especialmente Israel. Ele simplesmente meio que perde a cabeça e começa a xingar as pessoas. Mas eu acho que isso realmente demonstra
Eu só sinto que você deveria ter esse instinto masculino natural quando alguém tão jovem se aproxima de você com uma voz assim tão inocente, fazendo uma pergunta genuína sobre o que você disse, e você simplesmente detona. E ele não está grávido, pelo que eu saiba. Ele não está grávido, então é um pouco estranho. Recentemente, ele foi entrevistado por um jornalista chamado Stephen Eddington, que trabalha para a GB News, que fica no Reino Unido. E quando a entrevista terminou, ele ainda estava com o microfone, obviamente porque ele não desaparece magicamente. Obviamente você ainda está com o microfone ligado e a câmera estava diretamente na frente dele. Ele foi pego no microfone aberto e Steven pergunta se ele já conheceu o Tucker Carlson. E ele responde, nós conversamos muito no Twitter, mas se eu algum dia encontrá-lo, vou lá e matá-lo. E matar o Tucker Carlson. Você vai matar o Tucker Carlson. Você não pode matar o Tucker Carlson. Enfim, aqui está o vídeo. Você já conheceu o Tucker? Fale sobre isso. Ok, então ele estava brincando? Bem, Stephen Eddington, o jornalista, disse que não. Ele compartilhou esse vídeo no seu feed do X, depois o apagou. Mas na época em que compartilhou, ele disse que guardou provas do comentário. E ele também afirmou que Crenshaw lhe disse, quando ele riu, o que não vimos, que não estava brincando. Como se ele realmente fosse matar o Tucker Carlson. Tipo, é um pouco extremo. Enfim, aqui está o tweet deletado agora. Eu ri disso. Ele disse, não, sério, eu mataria ele. Ok, não sei o que fazer com isso. Agora, algumas pessoas estavam perguntando, isso é justo? É justo pegá-lo em um microfone quente? E essas pessoas claramente não estão seguindo Dan Crenshaw porque não precisa ter um microfone quente por perto. Ok? É assim que ele é agora em público. Ele se apresenta como alguém que está realmente bravo, que só quer machucar as pessoas fisicamente para extravasar essa raiva. E vou dar outro exemplo. Houve uma vez em que ele surtou quando alguém o questionou sobre uma conta de gastos. Ouça. Alguém tweetou que Dan Crenshaw pressiona por este projeto, pois inclui um aumento salarial de 40% para congressistas. Dan Crenshaw reclamou recentemente que não ganhamos o suficiente. Estamos como desamparados. Quero citá-lo exatamente porque foi simplesmente hilário. Então ele responde a esse cara no X e diz, seu mentiroso. Mas ei, o que quer que seja que faça vocês, seus oportunistas patéticos. Risca de clique. Você é incel. Então agora, se você é contra o projeto de lei de gastos de Dan Crenshaw, você é como um incel ou algo assim. Nada. Sexo. Sim, Dan Crenshaw obviamente não está emocionalmente preparado para liderar nada. Ele está fora de controle. E eu acho que ele é uma pessoa realmente volátil. Espero que procure ajuda. Mas eu diria que ele é uma pessoa sinistra, cujas prioridades não se alinham com os eleitores do partido, nem com os Estados Unidos. Eu sinto pena e tive conflitos com Dan Crenshaw. Eu senti que ele estava emocionalmente fora de controle. E por isso sinto pena dele. Mas também acho que não é só ele. Grande parte disso depende da liderança daquele partido. Simplesmente não coloca os Estados Unidos em primeiro lugar. Como uma crítica justa. Não sei se vocês se sentem confortáveis com isso, mas não acho que nenhum congressista em exercício deva responder com tanta raiva e querer desafiar as pessoas para brigas se elas tiverem alguma discordância ou dúvida sobre um projeto de lei de gastos. É literalmente por isso que você foi eleito. As pessoas têm o direito de questionar você e questionar como você está votando. É assim que a política funciona. E se você não está emocionalmente preparado para responder a essas perguntas, talvez você não devesse estar no Congresso, obviamente. Enfim, Tucker respondeu à sua pequena ameaça de morte, ou seja lá o que for, como você quiser chamar, seja levando a sério ou apenas considerando mais um momento descontrolado do Dan Crenshaw. Ele só diz coisas por estar com raiva, e Tucker o convidou para uma entrevista em seu programa para ver como ele se sairia. Vamos ver como você me mata. Vou lhe enviar meu endereço. E foi estranho. Elon Musk, obviamente, adora fazer propaganda enganosa. Elon Musk está basicamente no X. Vocês costumavam ter o refeitório aberto no ensino fundamental, tipo, sem motivo algum, porque a gente só estava brincando. Só uma pessoa vai, o só pra gostar alto, não é isso? Elon Musk no Twitter. Então ele está apenas promovendo uma luta. Ele fica tipo, por que ele é homicida contra Tucker? Tucker Carlson? E será interessante ver como Crenshaw responderá a isso. Espero que ele se saia um pouco melhor do que antes. Quando Marjorie Taylor Greene perguntou se ele ameaçou matar Tucker, mesmo que todos nós tivéssemos ouvido e assistido com nossos próprios olhos e o jornalista tivesse confirmado, ele simplesmente disse que não. Marjorie Taylor Greene disse, você ameaçou matar meu comprador? Carlson e o neto bronzeado simplesmente disseram não. E eu respeito isso. Eu respeito porque, quando políticos mentem, eles fazem isso de forma tão ousada que você acaba tendo um certo respeito por esse nível de mentira. Tipo, vocês nem viram nem ouviram nada mesmo, né, pessoal? Só queria que vocês soubessem que isso parece estar chegando ao limite.
Aqui está uma pequena montagem de Tucker Carlson e Dan Crenshaw. Isso já acontece há anos. Eles não gostam um do outro, mas acho que as coisas realmente estão chegando ao auge. Ouçam só. Dan Crenshaw não pode ser deputado novamente. Simplesmente não pode. É simplesmente insultante demais. Por que será que os estados republicanos tendem a ter o republicano menos sincero, como Dan Crenshaw, aparentemente ainda membro do Congresso? E da próxima vez que Dan Crenshaw se levantar e disser "Mas você não entende a ameaça?", calhe a boca. Dan Crenshaw já está de saco cheio de você. O congressista neocon Dan Crenshaw, Nikki Haley, do Texas, a pessoa mais de esquerda que já conheci pessoalmente no Congresso, é um republicano desta região que tem. Não tem nenhum interesse pelos Estados Unidos e nem sequer finge. Não vou citar nomes. Sim, é o Dan Crenshaw, a pessoa mais liberal e de esquerda que já conheci. E por isso eles são facilmente enganados pelos farsantes de Washington. É por isso que o Dan Crenshaw tem um emprego. Você, Dan Crenshaw, é aquele cujos próprios filhos definharam e morreram enquanto você se preocupava com os filhos dos vizinhos. Essa pessoa é inimiga de tudo pelo que você votou. Eu adoro a parte em que ele diz, não vou citar nomes. Aí ele fala, Dan Crenshaw. Ele simplesmente faz tipo, puxa o código. Não, na verdade, eu vou dizer que é o Dan Crenshaw. E eu concordo totalmente com isso. E eu adoro pessoas que têm coragem, que criticam o próprio lado ou o que deveria ser o nosso próprio lado. É por isso que eu adoro o Tucker Carlson. Sou um grande fã do Tucker Carlson porque ele se mantém fiel aos seus princípios, goste você dele ou não. Se você olhar ao longo dos anos, ele admite quando está errado, mantém seus princípios e está disposto a se posicionar mesmo quando as pessoas não acham aquela opinião favorável. E eu discordo dele. Acho que, independentemente de como nos sentimos em relação à política, o Dan Crenshaw parece estar tendo algum tipo de colapso mental. Isso já vem acontecendo há um tempo. Ouvi rumores estranhos sobre ele flertando com as garotas do Turning Point USA nos eventos, mas não posso contar muito agora. Meu marido me colocou de castigo. Não quero ter que cancelar o programa de novo. Enfim, eu queria mostrar mais um vídeo pra vocês, porque quando eu estava de muito mau humor ontem, o Theo Von simplesmente apareceu no meu Instagram e eu chorei de tanto rir. Acho o Theo Von hilário. Ele tem um tipo de humor muito estranho. Ele simplesmente fala coisas completamente aleatórias. Eu não sei o que acontece na central do cérebro do Theo Von, mas eu queria passar um dia lá só pra ver por que ele pensa do jeito que pensa. Qual foi aquela frase que ele disse e que você estava citando pra Skylar? Eu gosto de uvas passas porque são uvas que já passaram por muita coisa. Tipo, isso é uma frase do Theo Von que te faz pensar, o que, Von? Do que você está falando? Enfim, vou dar o contexto desse vídeo antes de mostrar para o Theobá. Eu não o classificaria como de esquerda ou de direita. Ele é um comediante. Ele costumava participar do Real World, Road Rules e de muitos programas de jogos. E faz muito stand-up comedy. E agora ele tem um podcast que se tornou muito popular. E é um dos podcasts em que Donald Trump participou, o que o tornou ainda mais popular, onde ele basicamente não falou muito com Trump sobre política. E ele conversou com ele mais sobre quem ele é como pessoa, o que foi muito mais relacionável do que ouvir pessoas que se odeiam gritando umas com as outras durante toda essa entrevista. Então eu achei que foi uma jogada muito boa. E de qualquer forma, por esse motivo, Donald Trump convidou Theo Von para a posse, o que é engraçado. E Theo Von estava sentado na posse e a cadeira dele quebrou. Tipo, acho que eles tinham algumas cadeiras de gueto e Theo Von ganhou a cadeira de gueto número da sorte, sei lá. E ele simplesmente, as pernas da cadeira simplesmente cederam. Então, primeiro vou mostrar a vocês como ele cai na cadeira e depois vou mostrar o que ele faz. Como ele recapitula essa situação. Ouça. Aconteceu. Aconteceu. Eu disse que sim. nós conseguimos. Temos que ver aqui. Eu tirei vídeos. Ok, agora ouça o Theo Von descrevendo o que ele agora chama de Chairgate. E você pode me tirar completamente disso. Eu simplesmente não conseguia acreditar que eu estava sentado lá e eu estava na represa. Eles estavam fazendo a inauguração de um novo estabelecimento, sabe? E de repente, bem no meio do evento, a cadeira em que eu estava quebrou. E eu fiquei tipo, o que foi aquilo? E você está no chão e pensa, isso não é bom. Então você só... Eu pensei, eu estava tipo, por favor, me deixe cair pra outro mundo, ou sei lá. Tipo, eu olhei pro Sam Altman e pensei, projeta um... Sabe, eu pensei, me manda pra Matrix agora, cara. Sabe, não me faça simplesmente levantar e ser humano. Então foi muita coisa. Eu não sei. Foi muita coisa, mas enfim, é o que é, cara. E a melhor parte foi que uma mulher rica zombou de mim, tipo, quem?
Como se ela tivesse que cuidar de um dos próprios cachorros. Sabe, essas pessoas que são muito ricas, elas têm alguém pra passear com o cachorro, então nunca sabem de verdade como são seus cachorros, ou sei lá. Ela ficou, tipo... Ela, tipo, agarrou o braço do marido ou algo assim. Eu fiquei, tipo, você tem direito. Você está sentado na seção errada. Você na seção 8. Vai. Essas cadeiras quebraram seu irmão? Isto é realmente tão bom. Adorei o efeito sonoro. Para uma mulher muito rica que fica ofendida porque você fez algo do seu próprio bolso e ela diz, não, eu não sei porque essa pessoa está sentada perto de mim. Ah, você está lá atrás, moça, você está na seção 8. Respeito. Tel, tenho que te dizer que isso literalmente me deixou emocionado. Assisti umas 10 vezes ontem. Assistir me deixa de ótimo humor, então eu simplesmente tive que compartilhar isso com vocês. Eu tinha que trazer um pouco de bom humor para vocês porque hoje é quarta-feira, é o dia deles. Você está quase na metade ou mais da metade da semana e Telvon é realmente aleatório. Então, vou falar sobre o American Financing e depois vou falar sobre alguns dos seus comentários. Ok, eu sei que a pessoa comum hoje está sentindo a pressão financeira mais do que nunca. As despesas aumentaram, os salários não acompanham e muitas pessoas estão achando quase impossível fechar as contas. Não a pessoa, a senhora rica na frente do Telvon, mas o resto do mundo. Com pouco sobrando depois de cobrir o básico, não é surpresa que muitos estejam recorrendo ao cartão de crédito só para conseguir se virar. Muitas vezes acumulando saldos altos e taxas de juros na casa dos 20% ou até 30%. Se você é proprietário com dívidas crescentes, ligue para a American Financing. Seus consultores de hipoteca assalariados economizam em média $800 por mês para os proprietários, colocando seu dinheiro de volta no bolso. E se agir agora, você pode até pular o pagamento da sua próxima hipoteca. Não há taxas iniciais, então não custa nada descobrir quanto você pode economizar a cada mês. É hora de se libertar do estresse das dívidas. Converse com a American Financing hoje mesmo e assuma o controle do seu futuro financeiro. Ligue para 800-795-1210. Novamente, é 800-795-1210. Ou você pode visitar americanfinancing.net Owens. Isso mesmo, americanfinancing.net Owens. Certo, pessoal? Vamos ver o que vocês têm em mente. Aliás, um anúncio divertido antes de tudo, alguns anúncios. Vai ter um novo episódio do Shot in the Dark no site. Esse será o episódio 12 sobre a vacina contra a poliomielite. Esse é um episódio muito importante para os pais assistirem, porque é aquele em que eles fazem todo o drama, tipo, nós curamos a poliomielite. E tipo, você quer que a poliomielite volte? Mentiras, deturpações. Amiga, deixa eu te falar, por favor, assista esse episódio. Se você não assistir a nenhum outro episódio, assista ao episódio sobre a vacina contra a poliomielite. Você vai sair abalado porque é sempre aquele que as pessoas que estão no piloto automático sobre vacinas dizem, ah, mas e a poliomielite? Aliás, todos nós já passamos por isso. Não estou julgando você. Como eu disse, se eu não tivesse me ferido pessoalmente com o Gardasil, eu teria sido uma das pessoas que contraíram poliomielite, mas eu e a poliomielite. Nós curamos a poliomielite, então isso vai acontecer. E pessoal, se vocês estiverem nos assistindo ao vivo no YouTube, inscrevam-se. Estamos muito perto de 4 milhões de assinantes. Eu simplesmente sinto que podemos fazer isso. Todo mundo que está assistindo agora, bata e me leve para 4 milhões para que possamos comemorar e lançar uma Copa Sunnies. E obrigado a todos vocês que estavam no Clube do Livro ontem. Nós nos encontramos a cada 2 semanas e tem sido incrível. Eu simplesmente adoro. É uma vibe totalmente diferente, muito mais tranquila e é simplesmente interessante falar sobre conceitos e realmente poder mergulhar fundo e ser um teórico da conspiração no conforto do nosso próprio pequeno clube do livro. Além disso, né, o que mais eu tinha? Acho que eu tinha mais um anúncio, mas não consigo me lembrar qual era. Ah, eu resolvi aquele pequeno obstáculo legal que estava me fazendo adiar a série do Harvey até conseguir resolver. Espero que amanhã. Ah, com certeza amanhã. Posso contar muito mais sobre essa série, mais sobre as ligações que tive com ele. Então estou muito animada para contar tudo sobre isso e começar a ativar os TikTokers, as mães detetives e os pais detetives para darem uma olhada novamente nesse caso. Certo, vamos para alguns comentários. Temos o Jesse que escreveu. Candace, te enviei um e-mail. Estou $400 confiante. Vale a sua atenção se você vir isso. Adoro o seu programa e parabéns pelo novo acordo com a CBIS. Espero que em breve o chat diga que esse acordo com a CBIS é falso. Não sei por que as pessoas continuam dizendo isso, que eu e a Megyn Kelly não assinamos um acordo com a CBIS. Existem essas contas no Facebook que só criam memes e fingem que é notícia de última hora, mas nunca aconteceu. Então isso não está acontecendo. Infelizmente, continuarei conversando com vocês. No meu podcast, onde estou confortável e feliz. Dália escreve, Prima Candace são o Lively e o Reynolds te mencionando porque estão abalados com a sua capacidade de causar sem nem suar.
Ou essa é a maneira sutil deles te convidarem para narrar o documentário da Netflix? Eu não sei. Eu não sei o que eles estão pensando, mas eu fiquei animada. Eu fiquei muito animada. Como eu disse, acredito que o objetivo disso foi só jogar um pouco de sujeira, tentar insinuar algo do tipo, provavelmente tem alguma coisa ali com a Candace. Ela deve estar trabalhando para alguém. Mas não é isso, gente. Não existe nenhuma conspiração. Eu me interesso por esse caso porque realmente acho que a Blake Lively é péssima e acho que o Ryan Reynolds é um valentão. E eu simplesmente me inscrevi nessa narrativa. Eu fiz isso. Eu me coloquei nessa narrativa. Eu não vou a lugar nenhum. É aqui que eu pertenço. É aqui que eu me sinto em casa. Minha mãe. Eu me orgulho de mim mesma. Ok, Isabel está certa. Acho que muitos concordariam que suas postagens aumentaram significativamente ultimamente. Se possível, seria muito apreciado se alguém da sua equipe pudesse dar um retorno quando você sumir, como ontem. Você é muito gentil. Você sentiu tanto a minha falta? Senti mesmo. Senti mesmo. Postei no Instagram que não podia atender o telefone naquele momento porque alguém falou comigo de forma inadequada. Fui o mais honesta possível e estou bem. Foi apenas um raro colapso Sugate. Às vezes as pessoas têm um pequeno colapso nervoso e eu também tive. Vida de bandido. Eu também estava. Eu era um gueto. Ontem eu estava fora de controle. Ok? Fiz um favor a todos. Eu me enjaulei e acordei de melhor humor. Espero que dias como esses não aconteçam mais. Aconteceu inesperadamente. Eu estou com vergonha de mim mesmo. Eu deveria ter feito melhor. André escreve pra você, Candace. Mantém. Amo você, Candace. Mantém. Orando por você. Muito obrigado. Os orantes trabalham. Eles me mantêm seguro. Estou convencida, Dália escreve. Ryan e Lively estão chorando porque você tem uma opinião mais quente sobre o drama deles do que seus próprios comunicados à imprensa? Sim, provavelmente. Talvez porque as pessoas saibam que estão mentindo e que há, obviamente, empresas de relações públicas que estão tentando mudar a narrativa e nos encorajam a não ler documentos. E eu pensei, estou aqui para isso. Olhe para mim. Ryan chorando. Ryan finge estar animado. Olhe para mim. Observe as anotações. Estamos aqui. Olha isso. Olha, não tem saída, está bem? Não há saída. Estou aqui prestando atenção. E temos a Rose no K-Ezel. Ela escreveu, Candace, os seus próximos bagels são por minha conta. Obrigada. Sim, na verdade eu confessei sobre isso. Foi um dia ruim. Ontem foi um dia ruim. E eu não deveria ter comido 2 bagels, mas não quero que isso vire assunto público. Então não quero mais mencionar isso além deste episódio. Ok, não falem mais comigo sobre esses bagels, pessoal. Skadki escreve. Candace, você pode esclarecer o que Israel está fazendo no sul da Síria? Ou, claro, a grande mídia não está cobrindo isso. Sim, eu deveria ter trazido de volta algumas pessoas que são especialistas nessa região. É o único assunto sobre o qual sinto que não tenho conhecimento suficiente para falar, como o histórico do que aconteceu na Síria. E é por isso que da última vez eu trouxe alguém que era extremamente bem informado para falar sobre a Síria. Você pode realmente encontrar esse episódio? E acho que ele nos mandou uma mensagem recentemente dizendo: posso voltar ao programa? Então, definitivamente, deveríamos fazer outra análise aprofundada sobre tudo o que está acontecendo no Oriente Médio. Eu tenho o Scott Horton, se você estiver procurando por esse episódio. Foi uma conversa entre eu e o Scott Horton, e eu fiz a maior parte da escuta, e ele fez a maior parte da fala. E foi muito educativo para mim, porque não me considero um especialista em geopolítica, e tento não falar até saber mais sobre o contexto de certas coisas. Mas eu definitivamente posso receber pessoas que sabem muito mais e, com sorte, despertar muita gente para o que está acontecendo no mundo agora, obviamente. E eu estou profundamente envolvido em um processo judicial. Não importa o que meu advogado diga, estamos cada vez mais perto. Ele diz que ainda sou parte do processo. Quem se importa com o que ele diz? Noah, se você estiver assistindo, eu não me importo, ok? Estou dizendo para as pessoas que sou parte do processo. E é assim que tem que ser. Vejo vocês amanhã.